Um, dois, três e pum. Oi, minha gente. Gravando, recording, gravando. Essa imagem é meio feia. Mas eu vim aqui para falar com vocês sobre o nosso novo capítulo, que a gente entrou aí em funções inorgânicas. A gente viu sobre, falou sobre os estudos de ionização, a gente já viu íons, né? Nos capítulos anteriores. Eu precisei explicar para vocês na última aula sobre o que é ionização. Vocês vão precisar saber o que é ionização e dissociação iônica, né? E aí eu fiz as explicações lá, a gente ioniza o que não é íon, né? Aí passa a ionizar e dissocia o que já é um íon. Eu separo o íon, eu estou fazendo a dissociação, ok? Aí vocês vão ver lá na frente porque eu estou batendo nessa tecla como objeto de conhecimento. Mas o nosso objeto de conhecimento hoje é falar sobre indicadores ácido-base. Né? Eu tenho algumas substâncias que a gente entende que é ácida. E a gente procura sempre imaginar algo ácido, olhando o sabor azedo, por exemplo. Eu tenho o limão, tem um sabor azedo. Eu tenho o vinagre, tem um sabor azedo. E aí, pô, tudo isso tem sabor azedo, então é ácido. Aí, mas sempre quando a gente estuda ácido, eu falei com vocês na última aula também, a gente sempre olha o ácido e olha o antiácido. Esse antiácido a gente entende aqui como estuda ele como função inorgânica, chamando esse antiácido de base. Então eu tenho o ácido, os ácidos e tenho as bases. Se eu tenho o limão, que é ácido, o vinagre, que é ácido, né? Que a gente tem um sabor azedo, e a base, né? Que é o antiácido. A base, qual o sabor da base? Já que para ácido, eu provando tem um sabor azedo, e a base tem que sabor. A gente fala que a base, eu posso dizer que uma substância que a gente entende como básica é a banana, por exemplo, aquele leite de magnésio que a gente usa para como antiácido. Quando o nosso estômago está ácido, o médico passa um antiácido. A gente vai na farmácia e compra aquele vidrinho daquela solução azul, né, que é chamado leite de magnésio. Aí toma para combater a acidez, né? É um antiácido, é uma base. Esse é aquele gostinho adstringente, né, o sabor de uma base. O ácido tem um sabor azedo, a base tem um sabor adstringente. E assim, para entender o que é azedo é fácil. E adstringente, o que seria um adstringente? Então, é esse sabor aí da banana, do leite de magnésio para quem já tomou, ok? Mas assim, e se eu tiver um ácido muriático, né? Eu sei que é ácido, tá lá ácido, eu vou provar para saber se é ácido, para saber se é ácido mesmo. Eu estou com esse pote aqui. Eu não sei se isso aqui é um ácido. Para eu saber se é ácido, eu vou tomar? Não, né? Vai corroer minha garganta, minha boca, né? Se for um ácido. Então, como eu faço então para saber se essa substância que aqui está é um ácido? Como é que eu faço para saber se não for ácido é o que? É uma base, né? Porque quando não é ácido, é básico. Então, como é que eu faço então para saber? Era para isso que existem os indicadores, as substâncias conhecidas como indicadoras ácido-base. Essas substâncias fazem com que essa substância aqui, se aqui for um ácido, e eu pegar essa solução, que a gente sabe que é um indicador ácido-base, e colocar aqui, essa substância aqui vai mudar de cor, né? Se for uma determinada cor, essa substância é ácido, se mudar essa substância aqui para outra cor, essa substância é básica. Quem está fazendo essa mudança de cor é exatamente essa outra substância ácido, indicadora de ácido básico, como o próprio nome já diz, ela indica se esta substância que eu estou verificando, que eu estou analisando, é ácida ou básica, ok? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês, voltar para o módulo, né? Tenho que fazer isso. Aqui. Eu tenho as funções inorgânicas, ácidos e bases, né? A gente vai ver mais duas, que são óxidos e sais. E a gente hoje vai falar sobre substâncias indicadoras ácido-base, ok? Ácido-base.
E aí essas substâncias indicadoras ácido-base são substâncias que mudam de cor a depender do pH da solução. Se o pH da solução for ácido, ela vai ter uma determinada cor. Se for básico, essa substância indicadora vai mudar para outra cor. Então, tem tudo a ver com cores. Como assim, professor? Ainda não consegui entender. Por exemplo, tem uma substância aqui natural, né? Que é essa aqui, o repolho roxo. O repolho roxo, você faz o suco do repolho, pega o repolho roxo, vocês vão ver isso na aula online, esse experimento do repolho roxo, que serve para fazer uma substância indicadora ácido base. Você pega o repolho roxo, bate no liquidificador, bota para cozinhar com água e vai formar aquele caldo, aquele suco de repolho roxo, que logo que por ser de repolho roxo, esse suco é roxo. Esse suco de repolho roxo, vai servir como indicador para você saber se a substância é ácida ou básica. Né? Se a substância for ácida, ela vai ter, jogando o repolho roxo, ela vai ter essa coloração aqui. Se for básica, vai ter essa coloração. Se não for ácida nem básica, vai ter essa coloração. Entenderam? Então, é mais ou menos isso. Professor, mas o senhor disse aí, quando muda o pH, como é que eu vou saber o que é esse pH? Como está aqui, descrito aqui no módulo de vocês. Eu tenho que ler o módulo, porque está descrito no módulo aqui, que é onde estou dando aula. Por exemplo, tá vendo? Na presença de vinagre, cadê? Exemplos indicadores são sucos de uva, de amora que ficam avermelhados em meios ácidos, como na presença de vinagre. Outro exemplo, como vocês estão vendo aqui, é o repolho roxo, que em meio ácido apresenta, como eu disse, cor vermelha. Então, se eu tenho aqui um ácido e pego esse suco de repolho roxo, que eu acabei de informar aqui, que é uma substância indicadora, e jogo aqui esse suco roxo, essa substância não vai ficar nem roxa, nem dessa cor que já está aqui. Claro, ela vai ficar vermelha. Mas se essa substância não fosse um ácido, fosse uma base, eu colocando esse suco de repolho roxo aqui, ele ia ficar da cor púrpura. Ou melhor, ia ficar da cor verde. Esse verde aqui, ó, tá vendo? Que vocês estão vendo aqui. Ia mudar para verde, ia sair de claro, aqui, tá vendo? Cristalino aqui da cor da água, branco, para ficar verde. Se não fosse nem básico, nem ácido, nem básico, ia ficar dessa cor aqui, ó, daqui é a própria cor do repolho roxo, porque não é ácido nem básico, vai ficar a mesma cor que exatamente o pH. Professor, e qual é a substância que não ia ser nem ácida nem básica? A água. A água nem ácida nem básica, é neutro, entendeu? Então não vai mudar a coloração. Essas substâncias indicadoras de pH que mudam a coloração, na água não vai mudar a coloração porque é neutro, entendeu? Tem outras substâncias também que a gente vai ver muito que tem no nosso laboratório, que são essas aqui, ó, fenolftaleína. Assim como o repolho roxo, o suco de repolho roxo, a fenolftaleína é uma substância, tem esse nome estranho, mas é uma substância também, é um álcool, na verdade, é um álcool que tem a função de indicador ácido-base. Se isso aqui fosse um ácido, e eu pegasse essa fenolftaleína e jogasse aqui nesse ácido, ficaria incolor, continuaria incolor, não mudaria de cor. Mas se aqui, ao invés de ser um ácido, fosse uma substância básica, como o hidróxido de magnésio, que toma como antiácido, o hidróxido de magnésio, por exemplo, que eu disse que é uma base, e eu pegasse essa fenolftaleína e jogasse no hidróxido de magnésio, um antiácido, ficaria da cor rosa. Isso aqui mudaria de clarinho para ficar rosa. Entenderam? E vocês vão ver outras e outras substâncias, como um papel de tornação, que é um papel mesmo, que também muda de cor em meio ácido. Esse papel muda da cor que ele é para a cor vermelha e meio básico para a cor azul. Ok, minha gente? E aí eu vou mostrar a vocês alguns experimentos que demonstrem essa mudança de coloração a depender do pH. Professor, e o que é pH? O pH é um potencial hidrogênio-iônico, é a quantidade de H+, de hidrogênio, de H+, que indica essa substância. Se tiver muito H+, na solução, eu tenho aquela solução tida como ácida.
Se eu, ao invés de ter esse pH, tiver muito pH, a substância é ácida. Se tiver menos, né? Tiver mais hidroxila, que vocês vão ver lá na frente, ao invés de H+, tiver OH-, essa substância é básica. Então, esse pH tem uma faixa, um número, de 1 a 6, vou botar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Indicadores ácido-base são substâncias que mudam de cor de acordo com o pH. E o pH tem essa escala de pH que vocês estão vendo aqui, ó. De 0 a 6, a substância é ácida. De 8 a 14, a substância é básica. Então, o pH 1, 0, a substância é ácida. pH 1, pH 2, pH 3, pH 4, pH 5, pH 6. A substância é tida como ácida. Quando a substância tem um pH, né, nessa escala, está na escala em que o pH é 7, a substância é neutra, como é o caso da água. Já de 8, de 7,1 para cima, tá vendo? Até chegar em 14, a substância vai ter um pH, né, básico. Vai ter um pH de 8 a 14 e o pH é tido como básico ou alcalino, ok? Então a substância pode ser ácida, neutra ou básica, ou básico também é conhecido como alcalino. Ok, minha gente? Então, pH é o potencial hidrogênio-iônico, que consiste no índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade através dessa escala de pH. A gente observa através dessa escala de pH. Veremos esse experimento aqui na aula online para vocês entenderem melhor. Ok? Muito, muito obrigado. Stop share. End. Tchau, minha gente.